Bíblia Sagrada, Números, capítulo 27, a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas, Maclã, Noá, Oglá, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito com o Senhor ordenou a Moisés. Assim seja. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe ao monte de Abarim, e vê terra que tudo dado aos filhos de Israel. E havendo-se visto, então serás recolhido, e o teu povo assim foi com o recolhido teu irmão Arão, porque rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Então são águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de cada carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Assim seja. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante o Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão e, conforme o seu dito, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Assim seja.